Boa noite, pessoal! Mais um dia da nossa série de 3 lives. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Se vocês estão aqui hoje, é porque eu acredito que gostaram do conteúdo desses últimos 2 dias. E tenho certeza que vocês estão aproveitando, né, todas essas dicas práticas que a gente tem procurado trazer aqui para vocês, tá? Então, se faz sentido para vocês, já chama aqui no aviãozinho para as pessoas entrarem nessa live e assistirem. Tenho certeza que é um assunto de rodinha de trabalho. Poxa, não consigo desligar quando tá em casa. Tô aqui, mas tô pensando no que tá acontecendo lá em casa, no final de semana que vai acontecer. Então, se isso faz parte do dia a dia, do seu dia a dia, chama o pessoal do trabalho para ouvir o que a gente vai falar hoje, tá? Então, na segunda-feira nós já falamos para vocês como usar a energia da virada a seu favor, de colocar as metas realmente em prática, de como organizar para que as coisas realmente aconteçam em 2022. Ontem eu falei sobre como parar de procrastinar, que é uma reclamação que vocês sempre colocam na caixinha, de ficar adiando determinadas coisas, né? Que quer que aconteça, mas a gente vai empurrando com a barriga. Se você ainda não viu as lives que eu fiz segunda e terça, tenho 2 notícias muito boas para você. A primeira é que estão no YouTube, como eu já havia dito, então vocês podem conferir lá no YouTube. E conseguimos subir no IGTV hoje. Então, essas 2 lives já estão no IGTV. Rafa, muito obrigada. Ele ficou fuçando e aí conseguiu achar uma forma, porque a gente não tá no Instagram direto, a gente tá por um aplicativo para trazer uma qualidade melhor das lives para vocês, tanto de vídeo como de áudio, tá bom? Então, hoje eu quero falar para vocês como conciliar a vida profissional e a vida pessoal. É uma tarefa difícil. Não é de hoje que a gente já tem esse dilema, né, de ai meu Deus do céu, tá tudo misturado, tô em casa pensando no trabalho, tô no trabalho pensando em casa. E agora, no home office, a maioria das pessoas acabou trabalhando ainda mais, aproveitando o tempo que tinha de deslocamento, né? Então, aquela 1h30 que deslocava da casa para o serviço, algumas pessoas acabaram utilizando para trabalhar ainda mais, tá? Tá errado? Não sei, depende do seu projeto de vida. Mas o que a gente mais vê, principalmente no LinkedIn, é essa reclamação de ter que trabalhar mais, a empresa colocar ali mais cursos para a pessoa fazer, para se desenvolver, que é uma boa, mas pode trazer um efeito rebote de mais cansaço, né? E aí a gente pensa, como eu vou falar não se agora eu tenho mais tempo disponível? Ok, mas esse tempo disponível é disponível para a empresa ou é disponível para você? Pense nisso, tá? Então, vocês sabem que eu sou prática, eu gosto de trazer aqui lições para que vocês possam colocar em prática, para que vocês possam começar a fazer a partir de hoje, né? Lógico, não dá pra gente traçar ali um trabalho ideal, né? Seria excelente a gente fazer ali naquele tablet, meu trabalho ideal precisa disso, precisa daquilo, não posso isso, não quero aquilo. E aí, pronto, cai no nosso colo um trabalho ideal, com salário ideal, com tempo de trabalho também, né? De segunda a quinta, ideal. Não dá, mas tem alguns passos que nós podemos fazer para aproximar o real desse ideal, tá? Então, a primeira lição prática de hoje é: defina o que você não abre mão. Qual que é o valor para você que é super importante que você não abre mão? Então, por exemplo, você não abre mão de às 18 horas em ponto, você estar livre do trabalho, ou estar com a sua família, ou estar à vontade sozinho, né? Você não abre mão do horário comercial, então é inegociável que das 9 às 18 ou das 8 às 17 você esteja para o trabalho e depois disso não é interessante para você. Ou, por exemplo, você não abre mão de, no meu caso, levar as crianças para a escola. Para mim, isso é um valor super importante. Eu não começo a trabalhar antes de que as crianças estejam na escola e que eu fui levar, né? No máximo, se estiver chovendo, alguma coisa assim que é muito atípica, o Rafa leva, mas para mim, Amy Pereira Rocha Alexandre, eu tenho que levar as crianças. Para mim é importante ir conversando com elas daqui até a porta da escola. Então, para mim, isso é inegociável. Não há remuneração
tão alta que faça eu mudar de ideia hoje, tá? Hoje, para mim, esse valor é negociável. Por que que eu digo hoje? Porque pode ser que alguma fase da nossa vida seja interessante para a gente abrir mão disso por um espaço de tempo determinado. E aí a gente fala, não, ó, sei lá, durante esses 3 meses eu não consigo, eu vou ter que trabalhar nesse horário que as crianças vão para a escola, então eu delego para outra pessoa, combino com outra pessoa, né? Mas hoje, para mim, isso é algo que eu não abro mão. E aí, anote isso. O que é importante também? O que é negociável, né? Já disse para vocês ontem que trabalhar os sábados para mim não é algo interessante, dependente da remuneração. Por quê? Porque eu gosto de estar com a minha família, eu gosto de relaxar. Não vou ser hipócrita e falar assim, eu fico inteiramente com a minha família. Não, às vezes eu durmo até mais tarde, o Rafa sai com as crianças para a sala enquanto eu tô dormindo, ou eu quero fazer absolutamente nada o dia inteiro, e isso é algo meu, né? Mas em determinado momento ou determinado projeto, eu posso negociar que um sábado por mês eu abro mão disso que é importante para mim, né? Ou, por exemplo, pode ser negociável para você trabalhar até as 22, então fazer o turno da tarde para noite, né? Você pode negociar, tem gente que não se importa, ou tem gente que gosta de trabalhar muito cedo, né, para não pegar o trânsito da volta. Então, tenha claro para você o que é negociável também. Porque senão você fica uma pessoa irredutível e você acaba fechando portas, né? Então, pense sobre isso. O que é inegociável, que você não abre mão de forma alguma, e o que é negociável, tá? Lógico que seria ideal a gente falar, ó, eu tenho esses horários aqui, me arranjem um trabalho exatamente da forma que eu quero trabalhar. A gente sabe que a realidade não é bem essa, mas sabendo que é importante para a gente vai adequando ao que a empresa oferece. E também, se hoje, né, você não consegue um trabalho específico, né? Olha, eu estou trabalhando aqui para comer, não tem como colocar regras, né? Não posso falar, não trabalho tal horário. Tudo bem, mas seja dono da sua carreira, seja dono da sua vida. Então, estabeleça, olha, durante o período de janeiro até junho, eu vou organizar a minha vida, vou trabalhar muito mais do que eu gostaria, ou vou trabalhar num horário que para mim não é agradável, para que eu possa fazer aqui meu pé de meia e a partir de julho eu estar disponível para o mercado e conseguir outras oportunidades. Né? Não joga para Deus, não joga pro alto, assim, eu vou e seja o que Deus quiser, tô odiando, tá péssimo, tá comprometendo a minha família, mas é o que tem para hoje, não vou reclamar, também não vou fazer nada. Não, seja egoísta com a sua carreira, seja egoísta com os seus princípios, seja egoísta com o que você quer para sua vida, tá? Então, se faz sentido para vocês, coloque aqui nos comentários que a gente tá tá acompanhando. E se também não faz, pode colocar e a gente vai alinhando, a gente vai conversando aqui, falando o que faz sentido, né? Eu não quero estar também dentro de uma bolha achando que tudo é um paraíso. A gente sabe que não, né? Mas quando a gente coloca essa pulguinha atrás da orelha, poxa, será que eu posso melhorar minha qualidade de vida? Melhorar o que é importante para mim? Tá com os meus em momentos que são primordiais? Né? Será que eu posso adequar isso? Tava lendo no LinkedIn um rapaz que falou que passou 9 natais longe da família, sendo que era uma data importante para ele porque ele trabalhava com atendimento e toda a escala ele estava escalado. Poxa, será que não dá pra gente conversar sobre isso com a empresa? Olha, eu já trabalhei 2, 3 natais aqui, né? Será que a gente não pode adequar para mudar a minha escala? Fale também. A gente tem esse medo de achar que o patrão que paga o meu salário, eu não posso falar com ele, mas não é assim. Ele está comprando a sua mão de obra. Ele está comprando o que ele não consegue fazer porque ele não tem braço para fazer. Então, se você negocia com ele, você abre, né? Fala, olha, gostaria de uma oportunidade diferente. Será que a gente pode negociar? Será que a gente pode falar sobre isso? Faz isso que você pode surpreender e depois você conta para mim, tá bom? Então, além da parte profissional, definir o que é importante, é muito importante você definir o que é inegociável no pessoal. Então, ter compromissos com você mesmo, né? Assim como você tem horário
para trabalhar, tem horário ali das 9 às 18, das 8 às 17, de segunda a sábado ou de segunda a sexta, é importante você ter compromissos com você, compromissos claros. Então, olha, todo domingo eu vou à igreja porque é importante para mim, então é inegociável, isso é algo pessoal, né? Mas é um compromisso que eu tenho. Ou todo sábado de manhã é o momento que eu tiro para fazer minha manicure, né? E eu não vou faltar a esse compromisso pessoal. Parece que não, mas isso muda muito quando a gente consegue encarar que a nossa vida também precisa de ter um compromisso, um comprometimento, né? A gente para tudo para cuidar da gente. Vocês já pararam para pensar que você só consegue trabalhar bem, trabalhar mais e trabalhar melhor quando você está bem de saúde? Parece óbvio, né? Mas quais são as atitudes que você pode tomar para estar bem de saúde? Para estar bem mentalmente? Tendo compromissos com você mesmo, né? Aqui, esse ano, eu comecei a organizar que um sábado do mês a gente vai fazer uma atividade em família. Né? Às vezes tem um sábado que não dá, que o Rafa trabalha ou tem um compromisso. Ok, né? Se dentro daquele mês, naquele sábado que a gente agendou, não tem como, tudo bem, a gente adia e vai no sábado seguinte. Mas uma vez por mês a gente tem um compromisso em família de sair e fazer algo que não tenha absolutamente nada a ver com a nossa rotina. E isso tem dado certo, né? Tem dias que eu tô bem cansada, mas é um compromisso. Uma coisa que eu coloquei dentro da minha cabeça, que pra mim faz sentido, eu tenho fotos tão legais da minha infância, a gente passeava tanto, ia tanto pro parque, né, ia para as festas de empresa, e eu tenho fotos tão legais disso. Para eu ter fotos legais com os meus filhos, eu preciso sair passear, né? Então, para eu ter isso que para mim é importante, foi importante na minha formação, para eu propor isso para os meus filhos, eu tenho que ter esse compromisso de fazer atividades que façam sentido para o desenvolvimento deles e que criem memórias afetivas, né? Então, por isso, eu criei esse compromisso. O Rafa topou, as crianças adoram. Eu vou colocando na cabeça delas: olha, dia tal a gente vai fazer tal coisa. Por mais que eles nem pensem que dia é dia tal, mas eles já vão ficando animados. E isso traz uma sensação de bem-estar e realização pra gente. Né? A gente para de falar assim, poxa, mas eu não saio, eu não consigo fazer nada com a minha família. Mas se você tem um dia certo para fazer isso, você começa a pensar, não, a gente fez tal e tal coisa nos dias tais. Então, não, estou conseguindo conciliar as duas coisas. Como eu disse nesses últimos 2 dias, se a gente coloca ali no papel o que é importante pra gente, a gente pode consultar aquilo depois. E consultando isso depois, a gente vai se retroalimentando e falando: não, poxa, olha, eu não tô tão ruim assim, né? Eu achava que eu não sabia conciliar a vida pessoal com a vida profissional e eu tô conseguindo fazer isso super bem. Tá? E eu falo aqui, gente, da minha vida, né, de questões pensando em filhos, porque é a minha realidade. Mas pega esse exemplo e coloque na sua realidade. Talvez hoje você é mãe de pet, pai de pet, né? Saia com seu dog, faça alguma atividade ali regular, e isso vai te fazer um super bem. Ou coloque, trace metas de viagens, que para você é importante conhecer outros lugares, outros países, né, outras cidades, mas coloque isso de forma regular, até para que você possa se organizar financeiramente, né, organizar com as pessoas que vivem com você. Isso é super importante quando você consegue ter essa regularidade também de momentos off, porque aí você se desliga totalmente do seu trabalho, né? É importante que a gente saiba estabelecer limites. Então, eu sei que aqui no meu Insta tem pessoas que trabalham, que são autônomas, pessoas que são CLT, e é importante você ter limites claros para você e para as pessoas que trabalham com você. Então, por exemplo, se você é colaborador de uma empresa, né, e tem ali o e-mail corporativo, qual que é a minha dica prática, né? Se possível, e faça para que o possível seja possível, não coloque o e-mail do seu trabalho no seu celular. Por quê? Se você quer estabelecer um limite entre a vida pessoal e a vida no trabalho,
Você tem que organizar o seu dispositivo aqui, seu celular. Então, não coloque o seu e-mail no seu celular, porque aí você não vai ter desculpa de consultar esse e-mail no momento que você está de lazer, né? Ou no momento que você não está mais trabalhando. E aí, seu chefe pode até mandar: você viu o e-mail que eu te mandei? Não, não vi, porque eu não abri o notebook nesse final de semana. Tô vendo agora, segunda-feira. Entende? É um limite que é claro, né? Porque você não é obrigado a ter esse e-mail no seu celular e mostra que você preza pelos seus momentos off, né? Outra coisa que é importante, pensa assim: é sexta-feira, 4h30 da tarde, e alguém te pede para fazer um trabalho que é extenso, que vai demorar mais ali de 2 horas. Então, você pode falar: olha, me fala tudo que precisa fazer, que eu tô anotando aqui. Segunda-feira eu dou prioridade nisso. A primeira coisa que eu vou fazer segunda-feira é isso que você está me pedindo. Você já está colocando para a pessoa que você entende a importância daquele trabalho, você entende que é da sua responsabilidade, porque passaram para você, mas você entende também que é inviável fazer naquele horário, mas que você tá dando um não, mas com uma solução, né? Eu sei que pode parecer difícil, porque a gente vai entrando ali naquele looping de não, pode deixar, deixa que eu faço, não pode deixar que eu faço, porque parece que a alta produtividade demonstra que a gente vestiu a camisa da empresa, demonstra que a gente realmente está afim de trabalhar. Mas pensa comigo, um jogador de futebol, ele veste a camisa do seu time no horário que ele está trabalhando, né? No horário que ele está disponível. Quando ele está no seu lazer, ali no samba, no pagode, ou tirando fotos ali profissionais, ele não tá com a camisa do time. Ele não deixou de ser do time. Mas ele não precisa estar com a camisa do time pronto ali para bater uma bola. Isso também é pra gente, né? Então, você gosta da empresa, é uma empresa que te remunera bem, é uma empresa que te valoriza, mas isso não significa que você tem que abdicar do seu tempo livre para estar disponível para a empresa, tanto porque tem um contrato ali de trabalho. E nesse contrato de trabalho diz as horas que você tem para trabalhar, tá? Também serve para nós que somos autônomos. Definir os horários que a gente está disposto a trabalhar, né? E segurar essa barra. Então, mais um exemplo pessoal. Para mim, eu não trabalho após as 19 horas, salvo raras exceções, tá? E essas exceções, elas são conversadas aqui dentro de casa. Então, a maioria não, né? Uma parte das pessoas que buscam terapia geralmente pedem para ser atendidas às 20, às 21, às 22, que para elas é um horário viável. Para mim não é, né? Posso estar perdendo financeiramente? Provavelmente, mas estou ganhando em qualidade de vida, né? Então, em algum momento, talvez, quando as crianças estiverem maiores ou eu estiver numa outra realidade, pode ser que eu mude isso. Mas hoje, para mim, isso é um valor importante. Né? Não faz sentido eu trabalhar às 20, às 21. E recentemente eu peguei um trabalho específico para fazer, onde não ficou muito claro as responsabilidades. E eu tinha que colocar algo no sistema depois do horário. Gente, eu trabalhei até. Teve dia que eu trabalhei até meia-noite durante a semana. Trabalhei no sábado, trabalhei no domingo. Foram só 2 semanas, mas parecia que eu tava 2 anos naquele ritmo. E eu chorava, gente. Chorava de raiva. Eu falava, não acredito que eu aceitei esse trampo. Eu não acredito. Depois, lógico, com jeitinho, né? Eu falei com os responsáveis, falei, olha, o suporte que vocês dão é ótimo, eu amo trabalhar com vocês, mas isso daqui para mim ficou muito claro que não faz sentido, não aceito outras situações em que eu tenho que trabalhar esse horário, porque para mim não faz sentido, né? Financeiramente fez? De certa forma, sim, foram só 2 semanas. Mas, como eu disse, a sensação é que eu estava nesse trabalho há 2 anos e sem férias. Foi terrível, né? Então, eu tenho claro que, para mim, hoje, isso não faz sentido, não é necessário, não traz qualidade de vida, né? E, além disso, eu tenho os meus para cuidar. Tá? Quando eu falo, gente, que eu converso aqui em casa, né, para tomar determinadas situações, determinadas decisões,
Não sei como é que fica aí pra vocês, né, vocês podem até achar: "Nossa, que lindo, que família feliz, eles conversam sobre tudo". Nem sempre é assim, mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que comunicar, né. É muito importante que as pessoas ao nosso redor, que têm a vida interligada com a nossa, saiba da nossa agenda, né. Até porque isso ajuda elas a respeitarem os nossos horários e não pedirem coisas fora do nosso horário, de trabalho ou o nosso horário disponível. Então, por exemplo, se eu combino aqui entre a gente: "Olha, sábado a gente vai passear para o lugar tal, é o melhor dia, a gente não trabalha, né, o Rafa não tem compromisso, então sábado a gente vai, passear". Eu deixando claro para as outras pessoas: "Olha, esse sábado eu não tenho disponível, né, não posso me voluntariar na igreja, não posso fazer nenhuma outra atividade, porque neste sábado eu tenho compromisso". Isso já, deixa a pessoa com o pé atrás de me pedir alguma coisa para esse sábado, né. Então, quando a gente comunica as nossas agendas, isso fica muito fácil para as pessoas não pedirem para gente algo fora do nosso horário. E isso nos ajuda a gente dividir vida pessoal e vida de trabalho. Então, se você, durante a semana, olha, todas na semana, todo dia, pela manhã, eu tenho reuniões, então eu deixo claro na minha casa que eu tenho reunião pela manhã, preciso que não tenha barulho. Eu deixo claro para outros clientes que pela manhã eu não consigo pegar nenhum tipo de trabalho, porque eu tenho reuniões. E assim as pessoas vão se adequando. Quanto mais a sua agenda é aberta, mais as pessoas trabalham em função dela e não você fica com a agenda aberta em função das outras pessoas, porque aí certamente vira bagunça. Se alguém perguntar para você: "Olha, você tem disponível na sexta-feira? Qual horário? A gente pode marcar na sexta?". Então você já deixa claro: "Olha, sexta-feira eu tenho disponível entre 15 e 17. Após as 17, não tenho disponível". Pronto. E aí você não vai falar: "Poxa vida, tal pessoa marcou às 18 horas um trabalho e eu não consigo dizer não". Mas você deixou aberto, se você deixar aberto, as pessoas vão marcar mesmo. Agora, se você, deixar ali disponível determinado horário que faz sentido para você, aí as pessoas não têm como burlar, né. E o que que é importante, gente, para tô falando muito de falar não, de colocar limites. Para isso é importante ter uma autoestima profissional bem elaborada, né. Eu falo isso muito no meu Insta, vocês podem ver ali nos posts sobre autoestima profissional, que é autoestima sobre você, né, conseguir ali estar bem, estar seguro de si, seguro do que você sabe fazer, seguro do que você consegue, do que você não consegue no âmbito profissional, né. Então, vou dar um exemplo aqui, sem falar nomes, sem comprometer ninguém. Tinha algumas pessoas que eu olhava, assim, e tinha como ícone, eu achava assim: "Nossa, que pessoa maravilhosa, que pessoa incrível". E eu não tinha ali, eu não tinha segurança de dizer não, de dizer que eu não sabia, de dizer que não dava, porque eu achava aquela pessoa tão, assim, ícone, né, ela tinha tantas dificuldades que conseguia passar por cima, e eu ali com menos dificuldades falar não, pra mim era um absurdo, pra mim, né. E aí a gente vai vendo, né, o que que a pessoa deixa de fazer para conseguir dar conta de outras coisas, né. Então deixa a família, deixa contas, deixa uma série de coisas para poder, atender o que para ela é importante. Aí eu comecei a olhar e comecei a ver que eu estava sendo prejudicada em muitos âmbitos e eu falei: "Olha, quer saber? Aqui, faço tudo certinho, minhas contas estão pagas, tento, né, tá disponível para a família e tudo mais, quero fazer tudo organizadinho, né, e não quero deixar a pessoa na mão e a pessoa vai passando por cima e me deixa na mão, né". Então isso dizia muito sobre a minha autoestima profissional. Eu achava que eu tinha que ali baixar a cabeça e só falar sim, pode deixar, eu fico até mais tarde, pode deixar, fico no final de semana, né. E aí eu fui entendendo que isso dizia mais sobre a minha pessoa, sobre como eu me entendia como colaboradora, do que como a pessoa, né. E aí eu fui me organizando e fui falando: "Não, eu posso falar não e tá dentro do que eu ofereci como minha mão de obra",
né? E assim foi. E hoje eu tô aqui, dona do meu próprio trabalho, dona dos meus horários, porque eu fui entendendo que é algo mais de dentro para fora do que das outras pessoas. Infelizmente, algumas pessoas vão acabar abusando da sua proatividade, né? Se aproveitando da sua não capacidade de dizer não e se beneficiar. Então, ó, abre o olho, tá certo? Gente, eu vou ver os comentários aqui de vocês. Vem aí. Ela tá falando aqui que realmente saber falar não pro chefe é muito difícil. Saber falar não para quem paga o seu salário, realmente. Eu concordo com você. Mas a questão não é só falar não. A questão é dar uma solução, mas sem deixar de colocar ali limites, sem deixar de mostrar que você sabe o seu valor e você sabe também que você precisa se cuidar, né? E aqui a amiga tá falando que a questão de ser autônoma, a gente tem, nem sempre é fácil dizer não. Concordo, né? Hoje eu sou autônoma, né? Tem a questão da psicologia, mas anteriormente ao emprego CLT que eu tive, eu já fui autônoma, eu trabalhava com doces, né? Então tinha sempre gente que pedia algo de última hora. Gente, isso pra mim quebrava minhas pernas. Mas eu falava, não, eu preciso entregar, eu preciso dizer sim para essa encomenda, porque senão a pessoa não conhece meu trabalho. E aí, justamente essas pessoas que pediam de última hora, eram as que pagavam bem depois, eram as que não pediam mais, né? E aí, quem fazia tudo certinho, respeitava os meus horários, era a pessoa que pagava certinho, era a pessoa que pedia com antecedência. Então, a gente tem que perceber um pouco do padrão que são os nossos clientes e saber falar não. Né? Assim como às vezes tem paciente que vai desmarcando e quer marcar num horário que você não está disponível. E aí eu tenho que ter jogo de cintura e falar: olha, a gente tem um limite, não é bem assim que funciona, né? Então, se você desmarcou agora, ou ficou sabendo agora que tem uma reunião, né? Então a gente tem dentro dessa semana para remarcar e dentro desses horários que eu tenho disponíveis. Então, os nossos clientes e pacientes viram os nossos patrões, mas é uma troca de mão de obra. Então, eu preciso dizer ali para a pessoa que tem um limite, né? Você quer o meu serviço, mas tem um limite também. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse momento, desses 3 dias juntos. Para mim foi super importante estar aqui com vocês, falar do que eu acredito, falar do que eu estudo, falar da minha realidade também, né? Dos clientes, pacientes que eu tenho na clínica. Então, e poder ajudar vocês de alguma forma, tá? Então, nós falamos segunda-feira sobre como aproveitar essa vontade de fazer acontecer. Ontem nós falamos sobre como não procrastinar, né? Então, aproveita a energia, não procrastina e divide aí a sua vida entre pessoal e profissional, bem delimitadinho, dentro das possibilidades, né? Que aí vai ser sucesso, tá? Desejo um ótimo ano para vocês, 2022 maravilhoso. A gente está preparando aí uma série de lives, de programação no YouTube para vocês no próximo ano. Então aguardem, eu vou avisando por aqui. E deixe os comentários de vocês, tanto no LinkedIn como no Instagram. Vão falando o que vocês querem ouvir, o que vocês querem que eu fale, que eu estou à disposição, tá certo? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Então, ela tá falando aqui que é difícil falar não para os filhos. Realmente, gente. É só esse adendo aqui pra gente fechar com os comentários. É difícil falar não para os filhos, né? Hoje eu tenho uma realidade que eu consigo fechar aqui minha porta e meus filhos sabem que quando eu tô aqui eu tô trabalhando. E quando eu saio, eles até falam, né? A Sofia pequenininha fala assim: "Já acabou de trabalhar, mamãe?"
Mas por quê? Porque ela sabe, já são 5 meses aqui. Antes a gente também trabalhava dentro do quarto, fechava a porta. Então eles já sabiam que quando a gente estava com a porta fechada, a gente está trabalhando, né? E quando a gente está junto, a gente realmente está junto. Então isso vai fazendo com que a criança vai aprendendo, né? Que alguns sinais, quando a porta tá fechada, eu tô trabalhando, quando eu tô com eles, eu tô com eles. Isso ajuda muito na hora da criança assimilar o nosso trabalho. Gente, aqui, quando eu dou essas dicas para vocês, não é que eu acho que é fácil, tá? Principalmente a gente que tem criança, nada é fácil, mas os padrões que a gente quer é a gente que coloca. É a gente que ensina, é a gente que ensina os horários, é a gente que ensina os momentos, a gente está ensinando as pessoas como a gente quer ser tratada, como a gente quer ser encarada. Então pense nisso nesse final de ano, fique com essas dicas, se quiser reveja esse conteúdo, vai estar aqui no IGTV e também no Instagram, e mande lá no direct o que vocês querem ouvir aqui para o próximo ano, a gente está super aberto, estou aqui trabalhando para vocês, tá bom? É isso, pessoal, um grande beijo, boa noite e uma ótima virada de ano para vocês. Tchau, tchau!